Olá, olha, a pergunta que não quer calar no Brasil essa semana é uma só, né? Quem matou Odete Roitman no remake de Vale Tudo? A novela está na reta finalíssima, acaba nesta sexta, dia 17, e assim, a ansiedade está no ar. E para tentar entender esse quebra-cabeça, a gente juntou um material bem interessante aqui. Temos notícias fresquinhas, os números daquela enquete popular do G-Show. Ah, sim, a enquete tá bombando. Pois é, e tem também uma entrevista com a própria Débora Bloch, que faz a Odete. E parece que ela deixou escapar alguma coisa, viu? E ainda por cima saiu uma reportagem sobre um suposto vazamento de cena. Tenso. Nossa, um vazamento? Isso sempre agita as coisas. Totalmente. Então, a ideia aqui é a gente mergulhar nessas fontes, sabe? Cruzar essas informações e ver o que elas realmente dizem sobre os suspeitos, as pistas e, claro, os despistes também, né? E as teorias sobre o fim da nossa querida vilã. Ok, vamos lá. É impressionante como um mistério desses na TV ainda pega todo mundo, né? Ah, com certeza. A morte da Odete Roitman é o grande evento de Vale Tudo. Não tem jeito. É mais que novela. A revelação do assassino virou, assim, um momento icônico da nossa teledramaturgia desde a primeira versão. A expectativa agora tá enorme, é o clímax de meses, né? Então vamos direto ao ponto. Odete Roitman, a Débora Bloch, impecável no papel, foi assassinada. E a investigação, bom, tanto na novela quanto aqui fora, entre nós espectadores, está focada em 5 nomes principais, pelo menos segundo o que a gente tem de informação. Exato. Vamos relembrar a lista para quem está por fora. Celina, a irmã, interpretada pela Malu Gali, cheia de ressentimento. Heleninha, a filha, Paula Oliveira, com seus problemas com álcool, né? Uma relação bem complicada com a mãe. Sim. Maria de Fátima, Bela Campos. A Nora, ou ex-Nora, super ambiciosa. Marco Aurélio, o Alexandre Nero, diretor da TCA, rival, às vezes parceiro no crime. Uma figura complexa ali. E o César, Cauã Raymond, o viúvo, o alpinista social. Olha, motivo que não falta para nenhum deles, né? Não mesmo. E a opinião do público reflete bem essa confusão toda. Aquela enquete do G-Show que você mencionou, com os dados até o dia 12 agora, mostra uma briga bem acirrada, viu? A Celina tá na frente, mas assim, por um tris, 28,80%. Quase nada de diferença. Pois é. A Heleninha vem logo atrás, coladinha mesmo, com 26,85%. Depois vem a Maria de Fátima, com 19,82%. O Marco Aurélio tem 15,48%. E o César, coitado do viúvo, é o menos votado, só com 9,05%. Interessante isso. O que chama atenção aqui, né, é que as duas parentes mais próximas, a irmã e a filha, juntas somam mais da metade dos votos. Isso pode indicar algumas coisas, sabe? Tipo o quê? Bom, pode ser um reflexo dos conflitos familiares fortíssimos que a novela explorou, né? Isso gera muita suspeita naturalmente. Ou talvez seja aquela coisa meio psicológica do público em mistério que tende a olhar para o círculo íntimo primeiro. Faz sentido. E claro, não dá para descartar que a própria autora esteja, de propósito, direcionando a suspeita para ali, para o coração da família Roitman. É uma estratégia narrativa também. E falando em pistas que surgem de onde a gente menos espera, parece que a própria Débora Bloch deu uma escorregada, talvez. Ela participou do Conversa com Bial e falou sobre gravar a cena da morte. E aqui, olha, a coisa fica quente. Ah, eu vi essa parte. Então, ela confirmou aquilo que a gente já imagina, né? Gravar a cena com os 5 suspeitos para ninguém saber o final, procedimento padrão. Sim, para manter o segredo. Só que aí, o Bial perguntou dos detalhes, dos tiros, e ela disse que gravou o gesto do tiro com todo mundo. Normal. Mas aí ela emendou. Porém, um tiro que a gente tinha um efeito de sangue. Não é ketchup, é uma mistura de várias coisas. Não um tiro que atravessa. Tem que ter ela escorregando, essa cena icônica, deixando a marca do sangue e marca do tiro na parede. E logo depois, ela meio que se tocou e mandou um "Ah, estou falando demais". Pronto. Aí acende a luzinha, né? Na hora. Será que essa descrição toda detalhada do efeito de sangue, do tiro que atravessa, da marca na parede, será que isso só foi feito em uma das 5 gravações? Se for isso, essa seria a cena pra valer, né? Indicando o assassino real.
Ou será que foi só um jeito de falar, ela generalizou? Essa fala dela dá pano pra manga, né? Levanta aquela dúvida sobre o quanto a produção controla ou não o que sai pra gente. Foi um deslize mesmo? Um momento ali de espontaneidade que ela soltou um detalhe crucial sem querer? Poderia ser. Ou, como você mesmo colocou, pode ser algo mais pensado. Tipo uma pista jogada de propósito para aumentar o falatório, talvez até para confundir mais ainda. Uma estratégia de marketing, quase. Pode ser. Porque essa fala dela parece ir contra a ideia de que gravaram 5 finais iguaizinhos, completos. Mas nesse jogo de fumaça e espelhos que antecede um final de novela, essa ambiguidade é perfeita, né? Serve tanto para direcionar o público de leve, quanto para criar mais caos. A produção sabe que qualquer palavra de um ator principal nessa hora vai ser analisada milimetricamente. É verdade, a ambiguidade é a alma do negócio agora. Mas como se não bastasse essa pulga atrás da orelha que a Deborah Bloch deixou, pintou uma notícia de um vazamento que pode derrubar tudo. O jornal O Tempo, citando o jornalista André Romano, lá do Observatório da TV, publicou que uma cena super importante teria vazado. Vazado como? O vídeo? O roteiro? A matéria não detalha como vazou, mas o conteúdo é uma bomba. A cena mostraria a Heleninha, a Paola Oliveira, confessando. Ela admitiria ter matado a própria mãe, Odete, e o filho dela, o Tiago, ficaria chocado, desesperado ao ouvir a mãe confessar. Nossa Senhora! Se isso for verdade... Pois é. A reportagem até descreve as consequências na trama. Heleninha presa, aquele clima horrível na mansão Voigtmann, e o Tiago arrasado tentando visitar a mãe na cadeia, mas a Celine impedindo para proteger o garoto. Se isso for real mesmo, acabou o mistério antes da hora, concorda? Olha, o impacto de um vazamento desses seria, uau, gigantesco. Destruiria toda a estratégia de suspense. Mas vamos com calma. Como isso se encaixa no que a gente já discutiu? Na enquete, a Heleninha segunda mais votada, quase empatada com a Celina. Ou seja, uma boa parte do público já desconfiava muito dela. O vazamento viria para confirmar essa suspeita popular. Verdade, ela já estava no radar de muita gente. Por outro lado, e a fala da Deborah Bloch sobre o efeito especial, se gravaram a confissão da Heleninha a ponto de vazar, essa seria a tal cena completa que ela mencionou? Ou será que gravaram confissões de todos os suspeitos e só a da Heleninha escapou? Boa pergunta. Se a gente junta as peças, temos uma informação que parece muito forte vinda de uma fonte que cobre TV, o que dá um certo crédito. Mas, né, novela é novela. Vazamentos têm que ser visto com muita, mas muita cautela. Histórico não falta, né? De notícia que vaza e depois não é nada daquilo. Exatamente. Quantas vezes já vimos informações vazadas que eram erradas, incompletas, ou até vazamentos falsos plantados de propósito para gerar barulho ou despistar mesmo? A confirmação de verdade só vem na sexta-feira, na hora H. Tem que ter cuidado antes de cravar qualquer coisa baseado nisso. Concordo. E a própria matéria do O Tempo que fala desse vazamento também cita os resumos dos capítulos dessa última semana que mostram um cenário de terra arrasada, né? Fátima furiosa por ter sido enganada. Sim, ela descobre as armações. Marco Aurélio caindo em desgraça, sendo preso por outros rolos na TCA. Heleninha bebendo mais, super instável, documentos aparecendo. Quer dizer, a tensão tá no máximo. E vários personagens estão ali, no limite. Isso pode tanto reforçar a suspeita em alguns... quanto servir de cortina de fumaça para outros. Exatamente. A prisão do Marco Aurélio por outro crime, por exemplo, tira ele da cena ali na hora do assassinato, para algumas teorias. Mas não quer dizer que ele não possa ter mandado matar, ou algo assim, né? Não o inocenta totalmente do assassinato em si. E manter várias cartas na manga, várias possibilidades abertas na cabeça de quem assiste, até o último minuto mesmo. E tem mais uma camada nessa história toda, que a Deborah Bloch também comentou lá no Bial. Ela lembrou de uma pesquisa do Datafolha lá da época da novela original, e o resultado era surpreendente. O público, na maioria, não queria a morte da Odete. Sério? O que eles queriam, então? Queriam ver ela punida de outras formas, perdendo tudo, ficando pobre, sendo presa. Achavam a morte pouco, talvez, ou muito definitivo. Que interessante isso.
Fuga do clichê da morte do vilão. Pois é, e a Débora deu a opinião dela sobre isso, que eu achei bem legal. Ela disse que, na vida real, figuras como a Odete têm mais é que enfrentar a justiça mesmo, ser julgadas, condenadas. E ela até mandou um sem PEC da blindagem e sem anistia, bem direta. Boa. Mas ela ponderou que, na lógica da novela, do melodrama, a catarse que vem com o assassinato do grande vilão é um elemento forte, quase esperado, faz parte do gênero. Né? Entendi a distinção que ela fez. E ela aproveitou para elogiar a adaptação da Manuela Dias, a autora. Falou que foi corajoso manter o Leonardo vivo, diferente do original, e como isso deu mais peso para a crueldade da Odete. E também elogiou como a autora fez essa Odete mais velha, sexagenária, com muita força, até um certo poder meio distorcido. Essa tensão que a Débora aponta é chave, eu acho. Existe sempre esse diálogo, né, entre a tradição do melodrama, que busca essa catarse forte, às vezes violenta, e a sensibilidade do público de hoje, que talvez busque mais uma ideia de justiça, mesmo na ficção, do que só eliminar o personagem mau. Exato. Uma justiça mais processual, talvez? Pode ser, e aí a pergunta é, como a Manuela Dias, que já provou que não tem medo de mexer no vespeiro, de mudar coisas importantes do original, como o caso do Leonardo vivo, lidou com essa tensão. Essa liberdade que ela tem abre espaço para muita surpresa. Com certeza. Talvez a solução final não seja só fulano matou. Pode ter uma reviravolta que dialogue com essa sensibilidade do público de um jeito que a gente não está esperando, mesmo com Odete já morta na trama. A adaptação pode surpreender aí, por não ser só uma cópia. E essa coisa do segredo nos bastidores, de como eles guardam as reviravoltas, é muito real. A Débora Bloch contou uma história ótima sobre o segredo da sobrevivência do Leonardo. Ela foi chamada para uma reunião, tipo secreta mesmo, só com o diretor e a produtora. Trancaram a porta do camarim para contar para ela e entregar o roteiro só para ela. Que coisa de cinema! Total. Ela disse que ficou numa saia justa danada porque não podia falar nada para ninguém do elenco. Falou da Malu Gali, a Celina, perguntando, cadê os roteiros? E ela tendo que disfarçar, não sei, para mim também não chegou. Fizeram ela jurar segredo. Nossa, essa história ilustra perfeitamente a cultura do sigilo nessas produções gigantes, ainda mais num final de novela. E isso volta direto para o mistério da Odete, né? Todo esse esforço para guardar segredo torna o tal vazamento sobre a Leninha ainda mais esquisito. Verdade. Fica a pergunta, se o controle é tão grande assim, como uma cena dessas tão crucial vaza? Será que o vazamento é real, mas talvez de uma versão alternativa, não a que vai ao ar? Ou será que, apesar de tudo, furaram o bloqueio? De qualquer forma, essa aura toda de segredo só aumenta a nossa expectativa. O objetivo deles é claro, proteger a surpresa final, custe o que custe. É muita coisa se contradizendo, né? Dá um nó na cabeça tentar montar esse quebra-cabeça. De um lado, a enquete popular dividida, mas com Celina e Heleninha na frente. Do outro, a fala da Débora Bloch, que pode ser uma pista técnica ou só um comentário solto. Que foi super interpretado, né? Sim. E aí vem esse vazamento super forte apontando direto para a Heleninha. Fica difícil saber em que acreditar. Exatamente. O cenário é esse. Informações puxando para lados diferentes. O que, vamos combinar, é perfeito para o suspense que a novela quer criar. A enquete mostra a percepção do público, moldada pela trama e talvez por aqueles vieses que falamos. A fala da atriz vira quase um elemento extra-narrativo. Metalinguístico, como você disse. Isso. E o vazamento traz uma aparente certeza, mas que, nesse universo de novela cheio de reviravoltas, a gente tem que olhar com desconfiança. Não dá para confiar 100%. O mais fascinante é ver como essas narrativas paralelas, a da suspeita do público, a da pista da atriz, a do vazamento, estão aí convivendo, disputando nossa atenção nesses dias antes do fim. Qual delas vai ser a verdadeira? A cultura do segredo forte que a história do Leonardo confirma me faz pensar que a produção vai lutar para que a resposta final seja sim uma surpresa. Então nem o vazamento mais detalhado pode ser o ponto final ainda. Bom, e para a gente fechar com aquela provocação final, pensando no que a Débora Bloch falou sobre o público antigo preferir punição em vez de morte, e nessa liberdade toda que a Manuela Dias já mostrou ter, será que a grande jogada final vai além de só dizer
quem matou? Como assim? Sei lá, será que pode ter algo mais, uma camada extra nessa resolução, talvez uma forma de justiça poética ou uma consequência diferente para Odete que converse com essa vontade do público de ver ela pagar pelos crimes de um jeito mais complexo, talvez, mesmo ela já estando morta. Uma reviravolta na própria ideia de punição dentro da novela. É. Algo assim. Fica aí a pergunta pra gente ficar matutando enquanto espera ansiosamente pelo último capítulo de Vale Tudo.